Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre gliomas em crianças. Você já ouviu falar desse tipo de tumor? Esse tipo de tumor, ele é o principal tumor próprio do sistema nervoso central. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre gliomas em adultos e gliomas em crianças. Vamos lá? Bom, então como eu já disse, os gliomas são tumores próprios do sistema nervoso central. Eles vêm decorrentes de uma célula chamada células da glia, que vocês podem ver nessa figura aqui. As células da glia, existem diversas células da glia, as principais são os astrócitos, os oligodendrócitos, os micrócitos, entre outros. Os que vão chamar mais atenção aqui pra gente, que são os mais comuns aqui nos gliomas, são os astrócitos e os oligodendrócitos, que vão dar respectivamente os astrocitomas e os oligodendrogliomas. Mas quando a gente fala sobre glioma em criança, a gente fala mais frequentemente sobre os astrocitomas. E por que eu estou falando de crianças e de adultos? Porque existe uma diferença grande entre os gliomas de criança e os gliomas de adulto. As principais diferenças desses gliomas, elas são genéticas e moleculares. E cada vez mais a gente está tendo mais artigos sendo publicados sobre isso, mais estudos, mostrando de como esses gliomas, apesar de virem da mesma célula, eles são diferentes em comportamento, em agressividade e principalmente em resposta às terapias. A localização desses gliomas, eles podem ocorrer em qualquer parte do sistema nervoso central, tanto no cérebro, no cerebelo, quanto na medula. E quando a gente fala no cérebro especificamente, a gente divide em três partes. Os gliomas cerebrais, né, que ficam no compartimento supratentorial, os do tronco cerebral, os do cerebelo. E a gente tem ainda os gliomas na medula. Em relação às crianças, é muito comum os astrocitomas na localização na fossa posterior. E de todos, o mais comum nessa região é o astrocitoma grau 1, que é chamado de astrocitoma pilocítico, tá? É um dos tumores mais frequentes da fossa posterior em criança. E ele é um tumor que tem um comportamento relativamente benigno. Eu digo relativamente porque esse conceito de benigno e maligno no sistema nervoso, ele é um pouco mais complicado, né? Mas ele é um tumor de crescimento mais lento, né, de menor invasividade, e a cirurgia costuma ser curativa em 90 a 95% dos casos. Já os gliomas na parte supratentorial, né, no restante do cérebro, eles podem ser grau 1, 2, 3 ou 4. O grau 1, como eu já falei, é o astrocitoma pilocítico, o 2 é o astrocitoma difuso, o 3 é o anaplásico e o 4 é chamado de glioblastoma multiforme. Eles são mais raros em criança, né, principalmente no compartimento supratentorial, mas eles podem acontecer. Lembrando que quando eles ocorrem, eles têm aquelas características genéticas e moleculares diferentes dos adultos, com respostas diferentes também às terapias. Vale ressaltar que existe hoje em dia uma classe específica de tumores que são mais comuns em criança, que são os gliomas da linha média, que acontecem no tronco cerebral, tálamo. E esses tumores, eles têm características genéticas moleculares muito específicas que predizem uma resposta terapêutica muito diferente. E por último, em relação ao tratamento, a gente sabe que existe um tratamento cirúrgico, que geralmente ele pode ser ou a ressecção do tumor ou uma biópsia, e depois ele pode ser complementado com radioquimioterapia. Geralmente os tumores grau 1 não precisam ser complementados com radioquimioterapia, eles são ressecados e mesmo que fique um resíduo a gente costuma observar. E os graus 2, 3 e 4, em geral, eles requerem algum tipo de complemento, principalmente os graus 3 e 4. Vale ressaltar aqui, por último, que recentemente foi descrito um tipo de glioma específico da linha média, que é muito mais comum em crianças, e pega tronco cerebral, tálamo. Ele tem uma mutação específica, né, molecular, que é a mutação H3K27, que é uma mutação de Stona, e isso predispõe esses tumores a uma determinada resposta em um determinado padrão de agressividade. Então, cada vez mais a gente tem feito, mesmo que a gente não seja possível ressecção de tumores nessa localização, porque são localizações mais difíceis, a gente tem proposto cada vez mais realizar biópsias nessa localização para que a gente possa investigar essa parte genética e molecular desses tumores. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai falar mais sobre tumores aqui e outros temas aqui no canal. Não deixem de acompanhar, se inscrevendo e de curtir os vídeos para que a gente possa fazer mais conteúdos como esse. Até logo!